Graça e paz, meus amados! Está iniciando mais um resumo da Escola Bíblica Dominical de Adultos da CPAD. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer tê-lo conosco. E você sabe, toda semana, todo domingo, publicamos sempre a lição da próxima semana para você passar a semana estudando e se aprofundando para dar aquela aula top para os seus alunos. E você, aluno, para chegar na sala de aula e colaborar com seu professor. E desta feita, nós iremos estudar o seguinte: depois de estudarmos sobre avivamento no Antigo, no Novo Testamento, sobre o ministério avivado de Cristo e também o avivamento na igreja, agora chegou o momento de estudarmos sobre avivamento na vida de um dos apóstolos, ou seja, o apóstolo Pedro. E o tema da sexta lição é o seguinte: o avivamento no ministério de Pedro, datado de 5 de fevereiro de 2023. Eu tenho certeza que hoje nós aprenderemos muito sobre o Pedro antes do avivamento e depois do avivamento. E eu tenho certeza que ao final dessa aula tiraremos lições para as nossas vidas. Sem mais delongas, roda a vinheta e vem estudar comigo mais essa lição. Meus amados, antes de nos aprofundarmos no tema, precisamos ler os textos a qual irá embasar a nossa lição de hoje. Então, sem mais delongas, eu quero ler com você o nosso textuário e nossa verdade prática. O textuário se encontra lá em Atos, capítulo 2 e o versículo de número 14. Acompanhe comigo aí na tela. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Nossa verdade prática nos diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Tendo lido nosso textuário e nossa verdade prática, leremos agora a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo de número 24. Acompanhe comigo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, e a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vos, o sacrificaste e mataste pelas mãos de injusto, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Tendo lido nossa leitura bíblica em classe, eu te apresento nesse momento a nossa palavra-chave. E a palavra em destaque dessa lição é ministério. Veja o que dizem os dicionaristas acerca dessa palavra. Podemos definir a palavra ministério da seguinte forma: execução de uma tarefa, de uma obra, atividade ou trabalho. Ainda, ocupação, exercida por alguém, cargo ou função ou profissão. Isso é a definição
de ministério. Tendo dito isso, vamos para a nossa introdução e também para os nossos tópicos. Vem comigo! Meus queridos, eu tenho que falar para vocês, essa lição de hoje tá muito top. Estava ansioso para gravar sobre ela, sobre a vida de Pedro, pois quando nós começamos a analisar sobre Pedro, nós começamos a nos identificarmos na história dele. E eu tenho certeza que quando começarmos a analisar os tópicos, você aí na sua casa vai começar a perceber, rapaz, eu já agi dessa forma, eu já fiz isso. Pedro é um retrato ou daquela pessoa que já foi como ele ou que ainda se comporta como ele. Mas sem mais delongas, deixa eu ler para você os nossos tópicos. E então voltaremos e faremos uma breve introdução. Vê, o nosso primeiro tópico tem por título Pedro antes do Pentecoste. Está dividido em dois subtópicos. O primeiro, as duas atitudes de Pedro. E segundo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pois bem, antes de falar sobre essa introdução sobre Pedro, deixa eu apresentar para vocês dois livros. O primeiro é O Julgamento de Jesus. Esse livro aqui é o livro de Gordon Thomas. Para ser sincero para vocês, eu ainda não li um livro mais top que esse sobre o julgamento de Jesus. Vale muito a pena você ter em casa, viu? O segundo livro que eu quero te apresentar é um livro do pai e filho, uma parceria. Joseph McDowell e Sean McDowell. Evidências da Ressurreição. Outro livro que você não pode deixar de ter em casa. Top demais. Super indico para você, tá bom? Aqui não é merchan de nenhuma livraria, mas se é livro bom, vale a pena indicar para você aumentar o seu conhecimento. Dois livros sobre Cristo, muito top. Pois bem, quando nós começamos a analisar a vida de Pedro entre os discípulos de Cristo, Pedro é um dos discípulos mais destacados, mais ousado. É um Pedro que sempre vai tomar a vez, a voz entre os 12 a qual Cristo escolheu. Ou seja, desde o começo nós percebemos que Pedro exercia uma certa liderança com relação aos demais discípulos. E isso nós iremos perceber quando Jesus está morto naqueles 3 dias. Então ele vai exercer uma liderança ali. Logo mais você irá notar comigo. Fica aí para você perceber. Mas quando nós olhamos para a vida de Pedro, desse Pedro antes do Pentecostes, nós percebemos um Pedro instável, um Pedro com temperamento sanguíneo, um Pedro estressado, um Pedro, como nós falamos no Nordeste, azogado, né? Um Pedro que por vezes é infantil, toma decisões precipitadas, sem pensar, sem analisar as consequências a priori. Esse é o Pedro, um Pedro que andou por 3 anos com Cristo e não abriu mão da espada. Nós notamos isso quando os soldados romanos vão prender Jesus. É um Pedro ainda que tem um pouco das coisas do mundo, que ainda carrega aquele outro lado. Ou seja, eu sou crente, mas se mexer comigo vai para faca, vai para bala, trazendo para esse contexto. E eu sei que você conhece muitos cristãos dessa forma, que age assim, que tem esse aspecto com Pedro. É por isso que eu falei no começo que Pedro representa muitos cristãos. Mas assim como nós perceberemos nessa lição que Cristo trouxe uma transformação para a vida de Pedro, assim ele trará para todo aquele que se entregar a Cristo de corpo e alma. Você nota comigo que o encontro de Cristo com Pedro é um momento em que Pedro está desolado. Tinha passado a noite com outros colegas, pescando, né? Com conhecidos, com familiares pescando, porém não tinha êxito. De manhã estava lavando as redes sem ter pego nada. Então Cristo aparece nesse contexto, pede o barco dele emprestado para trazer uma mensagem para a multidão que está acompanhando. Então Jesus usa o barco de Pedro como o quê? Como púlpito. Tendo terminado o sermão, Jesus convida Pedro para pescar. Ora, quem pesca sabe que a hora de 9, 10, essa hora, não é hora de pescar, se pesca à noite ou pela manhã. Mas Jesus é o Todo-Poderoso, convida Pedro. E nós percebemos que Pedro não hesita e vai pescar. Diz, Senhor, conforme a tua ordem, eu já tentei, passei a noite,
mas não consegui. Mas, conforme a tua ordem, eu vou pescar e vou lançar a rede. E sabemos que quando ele lança a rede, acontece aquele milagre de muitos peixes. Ele pega muito, mas muitos peixes mesmo. Então, a partir daquele momento, ele fica espantado com Cristo, mas Cristo chama ele para uma missão maior. Olha, Pedro, a partir de hoje eu quero te convidar a não ser mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E o texto da palavra de Deus, se você notar isso em Mateus, Marco narra também, que diz que Pedro, deixando tudo, seguiu a Jesus. Primeiro ponto que eu destaco aqui para você. Quer ver os milagres de Deus para a tua vida? Precisa deixar tudo. Quer ver o agir de Deus na tua família, na tua casa? Tem que se entregar a Cristo por completo. Dito isso, vamos prosseguir com a história. Então nós vemos Pedro em vários episódios. Nós vemos Pedro quando Jesus ali está no Monte da Transfiguração. Nós vemos Pedro em tantos episódios com Cristo. Nós vemos Pedro ali naquele momento maravilhoso em que Cristo pergunta, e nós iremos ver daqui a pouco, pergunta para Pedro, Pedro, que dizem os homens ser o filho do homem? Então, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é Jeremias. E então Jesus pergunta e diz, olha, Pedro, e vocês, o que dizem que eu sou? O que é que vocês acham de mim? O que é que vocês pensam a respeito de mim? E Pedro diz, né, ali, cheio do Espírito Santo ali, né, diz assim, olha, tu és o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Isso está lá em Mateus, capítulo número 16 e o versículo 16 e 17. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, é um Pedro que nós vemos em vários episódios, em vários momentos. Mas esse mesmo Pedro que tinha acabado de revelar quem era Jesus, deixou ser usado por Satanás. E quando Jesus fala que teria que ir para Jerusalém, ser preso e morto, ele diz, olha, não faz tal coisa, tem pena de ti. Isso está lá em Mateus, capítulo 16 e o verso 22. Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum te acontecerá isso. De pronto, Jesus respondeu o que, meu querido? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Perceba a instabilidade desse Pedro. De um Pedro que há pouco momento revela quem é Jesus, mas num dado momento mais à frente, poucos minutos depois, abre espaço e fala esse tipo de bobagem, esse tipo de besteira. Então você começa a analisar como é o Pedro. É um Pedro realmente que exerce liderança? É. É um Pedro imaturo? É. É um Pedro que toma frente, tem uma atitude? É. Mas é um Pedro que precisa ainda ser moldado, amadurecer, entender o propósito de Cristo para a sua vida, ver que tudo não é também no calor do momento, tem que parar, tem que analisar, tem que refletir. E há muitos cristãos que se comportam dessa forma. E outro episódio interessante é quando Jesus fala que então tem que seguir, tem que ir, passar todo aquele processo que já é estabelecido pelo Pai. Então Pedro diz assim, olha, eu vou contigo até a morte. Pedro disse, não, eu vou. E Jesus disse, não, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro disse, jamais, eu não vou te negar. E então os discípulos fazem coro com Pedro e dizem assim, Jesus, a gente também vai contigo, a gente não vai te negar. A gente morre contigo. Veja que Pedro está dizendo, se tiver de morrer, se tiver de padecer, eu também vou padecer contigo. Porém, Jesus é preso. Jesus está crucificado. E então Pedro está acompanhando de longe. E então chega uma primeira criada e diz o seguinte, tu és Pedro, tu é um daqueles que anda com ele. E ela diz, olha, ele diz, olha,
Não sou eu. Você pode perceber isso, meu querido, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 69 e 70. A primeira vez ele nega diante de uma criada. A segunda vez ele nega diante de outra criada. E a terceira vez ele nega diante de várias pessoas. Não só nega, mas começa a praguejar aquelas pessoas. Ele jura não conhecer Jesus. Ele jura não ser um deles, porque diz, olha, a tua fala te condena. A tua fala te denuncia que tu é um deles. Eles, não. Naquele momento, né, Pedro se arrepende e sente profundamente aquilo que ele fez. Meu querido, você já imaginou agora o flash passando na cabeça de Pedro? Pedro que disse que não ia negar. Negou por 3 vezes antes do galo cantar, como o próprio Jesus tinha falado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Cristo não desiste de nós. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que às vezes a gente tomamos decisões precipitadas, mas ele é misericordioso. O apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vemos isso perfeitamente na vida de Pedro. Em Marcos, capítulo 16 e o verso 7, que eu quero ler com você aqui nesse momento, o texto da palavra de Deus nos diz o seguinte, veja, Marcos 16, 7, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Eu vou ler o 6 para você entender. Porém, ele disse-lhe, não vos assustei, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas veja que quando fala dos discípulos, o texto destaca aqui, avise a Pedro, que eu vou encontrar ele aonde? Na Galileia. Deixa eu te dizer uma coisa, onde foi que Jesus encontrou com Pedro pela primeira vez? Na Galileia. Em que episódio? Quando Pedro estava frustrado porque não tinha pegado nenhum peixe. Agora Jesus manda avisar que vai encontrar com ele aonde? Na Galileia, no mesmo mar. Abre a tua Bíblia comigo se você estiver aí. Em João, capítulo de número 21. Abra a sua Bíblia comigo. João, capítulo de número 21 e o versículo de número 3. Veja o que o texto bíblico vai dizer. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, os discípulos. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Está, mais uma vez, o mesmo quadro como Jesus encontrou Pedro pela primeira vez. Então Jesus chega aonde Pedro está. Há um encontro novamente com Pedro. E então Jesus faz a pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro não responde, né? Mas aquela palavra agapau, né? O amor sacrificial, perdão. Pedro diz assim, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E então Simão Pedro se entristeceu. Mas veja, cada vez que Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Jesus diz assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus traz reconciliação e restauração para a vida de um Pedro que tinha negado a ele 3 vezes. Meu querido, Deus não desiste daquilo que ele planejou para a tua vida. E ele ainda marca encontro contigo naquele local onde tudo começou. Com isso, vamos para o nosso segundo tópico. Meus queridos, eu sempre falo para vocês, o nosso trabalho aqui é apresentar a palavra de Deus.
te mostrar aqui as verdades sem arrodeio. Se este canal e este material tem te ajudado, deixa teu like, compartilha, comenta. Não te cobramos nada, mas te pedimos essa ajuda. Assim como nós abrimos o nosso tempo para nós estudarmos, fazermos esse vídeo, editarmos, que leva muito tempo, mas fazemos isso com muita alegria. Eu te peço, por favor, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você já é inscrito, deixa teu like para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo e que esse vídeo está sendo relevante para a plataforma. O nosso segundo tópico tem por título Pedro após o Pentecoste. E está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, Pedro batizado no Espírito Santo. Segundo, Pedro e a cura do coxo. E terceiro, Pedro avivado em outras ocasiões. Meu querido, agora nós vamos ver um Pedro agora cheio do Espírito Santo. Não é mais um Pedro ousado para falar besteira. Um Pedro ousado para tomar atitudes precipitadas. Mas um Pedro agora ousado para falar de Cristo. Depois que o Espírito Santo desce sobre eles, ali em Atos 2, o primeiro a tomar uma atitude pública diante dos questionamentos do povo que estão observando, dizendo, eles estão embriagados. Pedro diz, como pode? À 3ª hora do dia, nós estarmos embriagados, esses varões estarem embriagados. Para você ter uma ideia, a 3ª hora do dia é aproximadamente 9 a 10 horas no nosso horário. Pois bem, o Pedro começa a explicar, isso aqui que vocês estão vendo não é embriaguez. Isso aqui é a descida do Espírito Santo que foi prometida desde o profeta Joel, mais de 800 anos antes. Essa promessa tinha sido feita, que seria derramado sobre todo, jovens, sobre os velhos, sobre os escravos, sobre os livres e sobre todos quanto o Senhor vos chamar. Veja que o primeiro a tomar atitude e a pregar esse evangelho cheio do poder de Deus é Pedro. E nessa ocasião, quase 3.000 almas aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas esse Pedro não para por aí, porque o avivamento continuou na vida daqueles discípulos. E Pedro vai para o templo, passando pela porta, a porta chamada Formosa. Há ali um paralítico à porta do templo. E então aquele paralítico está ali a pedir esmola. E quando ele estende a mão para pedir para Pedro e a João, os dois estão juntos, Pedro toma a frente e diz, olha, eu não tenho prata, nem tenho ouro, ou não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. O que é que ele tem? Ele está cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem poder e autoridade do alto. Levanta-te e anda. E no mesmo momento, aquele homem se levanta, é curado e todos presenciam o milagre realizado por Deus através da vida de Pedro e de João. Mas isso, meu querido, não acaba por aí. Ele aproveita o momento para pregar, para falar do amor de Cristo, para falar de Jesus. E nesta outra ocasião, quase 5.000 almas são agregadas, mais uma vez, se rendem. Veja como está um Pedro diferente, ousado. Veja que Pedro transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E então, diante daquele todo alvoroço, daquele tanto de gente aceitando a Cristo, é claro que o Sinédrio não ia ficar feliz. A elite religiosa judaica da época mandam prender Pedro e João. E então, no outro dia, vão interrogar eles. Olha, com que autoridade vocês estão fazendo isso? E na lata, Pedro e João respondem, está lá em Atos, capítulo 4. Olha, nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a qual vocês o rejeitaram, mas Deus o colocou como pedra de esquina. Ou seja, como uma pedra fundamental, como uma pedra que é modelo para qualquer construção. Oh, glória a Deus por isso. Meu querido, Pedro está tão ousado em João que diz assim, como eu posso me calar diante do que eu tenho visto e ouvido? Pedro não tem só visto, mas tem ouvido. Oh, glória a Deus, ele tem presenciado isso diariamente depois desse renovo, depois que o Espírito Santo desce sobre ele naquele Atos 2.
E então nós percebemos agora o ministério de um homem cheio, mas cheio do poder de Deus. E a prova disso está aqui na conversão de almas e nos milagres que o seguem em seu ministério. Mas não para por aí, para concluirmos esse nosso segundo tópico. Quando ele chega em Lida, na casa de um homem chamado Enéas, que está 8 anos paralítico, o milagre mais uma vez acontece. Aquele homem é curado e então há um avivamento naquele local. Isso está lá em Atos capítulo 9 e o versículo 34 e 35. Até o dia que mataram Pedro, nós perceberemos, se você analisar direitinho o Novo Testamento, que Pedro é um Pedro a partir de então, a partir do dia de Pentecostes, ali em Atos 2, é um Pedro, não só Pedro, mas os demais discípulos, totalmente diferente. Meu querido, para exercer o ministério cheio da unção de Deus, carregado de prodígios e maravilhas, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, pois Ele é quem te capacita para essa tão grande obra. E nós vemos isso a partir desse momento maravilhoso, o quanto o Espírito Santo capacitou Pedro e os demais discípulos para realizar essa tão grande obra que Deus tinha colocado nas mãos deles. Meu amado, com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Meus queridos, o nosso terceiro e último tópico tem por título A Igreja de Hoje e o Avivamento do Pentecostes. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a Igreja atual e o Pentecostes. Segundo, tempos de multiplicação da iniquidade. Terceiro, a Igreja será arrebatada. Pois bem, meus queridos, um dos pontos analisado pelo pastor Elinaldo Renovato para esse avivamento não está acontecendo nas igrejas foi o que Jesus previu. Veja o que ele diz em Lucas, capítulo 18 e o verso de número 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O aumento da incredulidade tem crescido de forma avassaladora. E qual é a bronca? Que não é só com as pessoas que estão no mundo, mas também dentro da igreja. Há muitas pessoas na igreja incrédulas acerca do batismo no Espírito Santo, acerca do arrebatamento e acerca de tantos outros pontos fundamentais da fé cristã. E isso se dá pelo aumento, sabe de quê, minha gente? Da falta de leitura, da falta de busca ao Senhor e de oração. O mundo tem entretido, tem tirado o foco dos cristãos de uma forma que tem levado eles para longe da palavra e das verdades bíblicas, a ponto de endurecerem o coração deles e eles perderem a sua fé. O mundo tem diariamente minado muitos e muitos cristãos. Então a pergunta de Jesus é muito pertinente. Haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Porventura achará fé na terra? Nosso segundo subtópico fala sobre tempos de multiplicação da iniquidade. E eu não preciso nem falar para você. A iniquidade tem aumentado e aumentado de forma rápida. Os crentes, os salvos em Cristo, pregam, anunciam o Evangelho, mas o mundo não está nem aí. O mundo tem colocado às vendas, ou Satanás tem vedado a maioria dos povos para não dar crédito a esse Evangelho. A incredulidade, a iniquidade está maior do que nunca no coração do ser humano. Veja muito bem o que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Eu quero ler com você, pois o que Paulo fala há 2000 anos atrás, parece que Paulo está escrevendo hoje, agora para a igreja. Acompanhe comigo. Do capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Veja o conselho de Paulo para o jovem Timóteo. Afasta-te desse tipo de pessoas. E esse é o conselho que eu deixo para você, cristão. Cuidado com aqueles que têm aparência de bom, mas que não é bom. Aquele que tem aparência de piedade, mas não é piedoso. São apenas aparente. Que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento para você reconhecer esse tipo de atitude. E assim não se contaminar nem ser atraído por eles. Nosso último subtópico fala sobre a igreja será arrebatada. E o autor usa como base Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Ou seja, a parábola das 10 virgens. E nesse contexto, há dois tipos de crente. E aqui eu abro um parêntese para você. O problema não está em dormir, pois as 10 dormiram. O problema não está na demora, pois o noivo demorou para as 10. O problema está na reserva. Há muitos cristãos vivendo nesse momento com o seu ponteiro no vermelho. Pensando que vai dar, pensando que vai conseguir, não busca abastecer e nem tampouco guardar um pouco para depois. Lembre-se, só vai seguir com o noivo as 5 que estiverem prudentes. Porque em um dado momento em que você não sabe a que hora ele virá, pode ser que o teu tanque que está na reserva agora, que você pensa que vai dar, não dê. E você fique no meio do caminho. Mas você, meu amado irmão e minha amada irmã que me assiste nesse momento, busque ao Senhor nesse momento, clame ao Senhor nesse momento por misericórdia e peça a Deus, Deus me encha, me capacite, derrame do teu Espírito Santo. Se você estiver buscando por batismo, peça a Ele para te batizar. Peça a Ele para nunca deixar a tua lamparina se apagar. E como eu faço isso, Otoniel? Orando, jejuando, lendo a palavra. Porque você, assim como os demais, assim como as 10 virgens, pode deitar para dormir. Mas dormir tranquilo, dormir tranquila. Sabendo que quando o noivo chegar, você não vai ser pego nem pega de surpresa. Porque você tem reserva para toda a sua caminhada. Nesse momento, você aqui comigo estudando, você está abastecendo mais um pouquinho do seu tanque e com certeza não estará com o seu tanque vazio. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e eu te aguardo na nossa próxima lição. Forte abraço e passe o resto da semana meditando sobre a vida de Pedro e olhando os aspectos entre você e Pedro. O que tem para mudar, o que tem para melhorar. Forte abraço!